Olá, estamos iniciando mais um Sindicato em Ação. Este é um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Hoje nós vamos conversar com o deputado Valdeci Oliveira, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Como vai, deputado? Tudo bem? Primeiro, quero agradecer muito o convite, me sinto muito feliz de estar aqui, me sinto em casa como sindicalista de muitos e muitos anos, sindicatos metalúrgicos aqui em Santa Maria, e hoje estou, na verdade, presidindo a Assembleia Legislativa, num ano ímpar também, né? Num ano que a gente tem muitos desafios pela frente, e um dos grandes desafios, logicamente, que é a concretização ou não, por parte do governo, da implementação do regime de recuperação fiscal. Lógico que, como presidente da Casa, eu tenho que fazer a mediação, eu tenho que coordenar o processo, mas, logicamente, como deputado, eu tenho a minha opinião, né? Eu tenho opinião absolutamente clara de que não só este não é o momento, mas na nossa avaliação e na minha avaliação, não é esta alternativa que vai, de fato, retirar o Rio Grande das dificuldades econômicas, estruturais e assim por diante. Pelo contrário, nós temos que buscar outras alternativas, porque da forma que o governo, de certa forma, completamente sem ter uma determinação de mudar as coisas, aceitou as condições impostas pelo governo federal e está tentando, de todos o jeito e com todas as articulações possíveis, implementar uma política extremamente absurda e negativa para o Rio Grande. Nós teremos, se caso for implementada essa proposta, no mínimo 9 anos de estagnação e 9 anos onde, na verdade, nós teremos aqui um governador de fachada, porque quem vai determinar as questões vai ser essa junta interventora, por que não dizer assim, do governo federal. Nós cremos que o Rio Grande, que é um estado que sempre esteve na linha de frente, um estado que tem, na sua história, sempre lutado pela sua autonomia, pela sua independência, pela sua capacidade que nós temos enquanto estrutura econômica, social, cultural, no nosso ponto de vista, e desculpe a expressão, está ficando de quatro para o governo federal. Nós estamos fazendo todos os esforços possíveis. É bem verdade que o governo até então teve sempre maioria na Assembleia, mas nesse caso me parece que não está assim com tanta vantagem, e a pressão que a sociedade está fazendo, a pressão que a OAB está fazendo, que a Júri está fazendo, que tantas outras instituições, órgãos e movimento social e sindical estão fazendo, estão criando um pouco dessa dificuldade. Prova está que na semana passada, na última terça-feira, não houve quórum, na sessão, exatamente porque a base do governo ela não está tão garantida assim para aprovar esse projeto. E nós temos visto, inclusive, nesses últimos dias, e quanto mais tempo nós levar para aprovar, me parece mais importante, que candidatos a governador do estado de vários partidos, inclusive dos partidos que até então dão sustentação política ao governo, estão se manifestando contra esse absurdo, no meu ponto de vista. Então, eu creio, assim, Luiz Augusto, que essas questões aí, elas ainda estão... tem muita coisa para rodar. Lógico, eu espero, sinceramente, de que nós consiga construir uma maioria para que isso não seja aprovado. Eu acho, primeiro, que é uma falta de respeito, inclusive, não só com o povo gaúcho, mas uma falta de respeito com o próximo governador. Nós teremos daqui a pouco mais de 6 meses o novo governador eleito no Rio Grande do Sul, e não é possível que um governo que está findando o seu mandato inclua e tente, de qualquer forma, aprovar algo que será rigorosamente cumprido pelo próximo governador. No meu ponto de vista, do ponto de vista republicano, do ponto de vista da transparência, da não afobação em relação às questões, era, no mínimo, digno por parte do governo atual que esse processo aguardasse o futuro governador, que teria, na verdade, a sua responsabilidade durante 4 anos debater esse assunto de uma forma absolutamente democrática com o povo gaúcho. Não, lamentavelmente, não foi esse o caminho que o Eduardo Leite encaminhou. Da mesma forma, a continuidade agora do governador Ranolfo. Nós, a bancada e a oposição e tantos outros setores da sociedade estão fazendo todos os movimentos possíveis, e eu espero que eu possa coordenar as próximas sessões e que, se porventura forem à votação, que não seja aprovada essa proposta absolutamente negativa para o Estado do Rio Grande do Sul e para o seu povo. De forma até inesperada,
Os dois candidatos a governo do Estado da base aliada e que são dois representantes do bolsonarismo no Rio Grande do Sul, do neoliberalismo, também estão pedindo que a base não aprove esse projeto porque eles se sentem incomodados em assumir o governo na eventualidade de ganharem e não poderem conduzir os caminhos econômicos como acham. Isso lhe surpreendeu também, essa posição dos dois candidatos? Eu me surpreendi porque, de certa forma, até então, nunca haviam se manifestado, né? Prova está que, bom, um dos candidatos, dos pré-candidatos, era ministro importante até pouco tempo do governo Bolsonaro. Né? O outro é um dos grandes defensores do bolsonarismo a nível de país, a nível de Estado. E só que em nenhum momento fizeram. Me parece que agora, de uma forma bastante oportunista, logicamente, né? Porque o assunto teve repercussão, mas eu acho que é positivo. Eu quero dizer que eu quero, né, reafirmar e ratificar aqui de que esta opinião deles tem, na verdade, criado bastante dor de cabeça para o atual governo. Tomara, eu espero que a bancada desses dois pré-candidatos sigam a orientação daquele que será, nos próximos dias, quem vai levar para o Estado inteiro a sua legenda e os candidatos, inclusive os próximos candidatos e pré-candidatos à reeleição a deputados, terão nessa sigla também uma referência. Então, eu espero, sinceramente, e até diria, Luiz Augusto, que a questão da última semana, que caiu o quórum, que ninguém imaginava, ninguém esperava, e foi um certo vacilo também do próprio base do governo, ela foi altamente positiva, viu? Porque nos deu mais uma semana de fôlego, uma semana de articulação, uma semana de discussão em todo sentido, e quem sabe, inclusive, uma semana para que os próprios pré-candidatos a governadores, que são da base do governo, orientem as suas bancadas e dirija as suas bancadas para que essas bancadas, de fato, não seja oposto àquilo que eles estão pensando. Eu acho que isso é muito importante. Muitos me perguntam qual é a alternativa do Rio Grande. A alternativa do Rio Grande pode ter várias alternativas, mas a pior de todas é essa que estão caminhando. E eu acho que a gente precisa trabalhar isso. É importante que as pessoas saibam de que essa é uma dívida que começou lá em 1998, lá com o governo Brito e a FHC na época. Naquela época, essa dívida que foi assinada, o Rio Grande devia para o governo federal 9,5 bilhões de reais. De lá para cá, já foram pagos mais de 30 bilhões de reais. Bom, e essa dívida hoje está em mais de 70 bilhões. Tinha alguma coisa muito errada nesse processo. Eu não sou nenhum especialista, nem sou muito bom em matemática, mas não precisa, né, entender nada de matemática para compreender e para perceber de que esse número é completamente absurdo, e mais absurdo ainda é o governante do Estado, eleito pelo povo para defender seu povo, não levanta uma vírgula contra a questão. No meu ponto de vista, qualquer governante tem que, a partir de agora, e quem se eleger a partir de janeiro, tem que determinar e buscar todos os meios legais para uma auditoria dessa dívida. Isso me parece o mais importante. Uma auditoria da dívida é o mais transparente, isso é democrático. Bom, e essa auditoria dá números que sejam diferentes do que nós estamos discutindo, nós vamos, logicamente, aceitar, porque teria uma qualidade técnica de gente que conhece, especialista. Agora, não simplesmente aceitar a regra do Tesouro Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional, simplesmente dizer amém e sequer questionar a própria questão que é dita hoje por todos os pareceres da Júris, da UAB, que tem cobranças completamente ilegais, inconstitucionais, que é juro sobre juro sobre juro, e é por aí que chega esse número astronômico absurdo. Então, o Rio Grande do Sul precisa ter mais autoestima, mais representatividade, principalmente que possa colocar para a sociedade que tem que ser respeitado pelo governo federal, pelo governo central, seja quem quer que for. Esta, para mim, tem que ser a tarefa. E é esse eu espero, sinceramente, que essa Assembleia Legislativa, que muitas vezes tem sido, ao longo da história também, uma vanguarda importante, de muita referência a nível nacional, que nesse momento não aceite esse jogo e como já estivesse jogado. Esse jogo não pode estar jogado, nós não podemos aceitar as condições que estão impostas pelo governo federal sobre o Estado do Rio Grande do Sul. Presidente, o regime de recuperação fiscal já impõe uma enormidade de regras ao Rio Grande do Sul, aos estados todos, né, e especialmente aqueles que querem aderir. E que projeto é esse que se diz como sendo o último projeto antes da assinatura,
que é um projeto de teto de gastos aqui no Rio Grande do Sul. O senhor poderia nos explicar o que significa esse projeto, se ele for aprovado? Eu diria, Luiz Augusto, que talvez eu nem tenha todas as condições de explicar detalhadamente aqui, porque todo esse projeto, desde da sua formatação lá no início, ele sempre foi um projeto absolutamente complexo, né? E com difícil entendimento, muitas vezes, exatamente para que as pessoas não compreendam. Ou seja, agora a proposta está na Assembleia, dizem, o governo, de que na proposta aprovada lá atrás, ainda no ano passado, ele acabou deixando fora um pequeno detalhe, que é a questão do teto de gastos, entendeu? Só que, se tu for olhar a proposta nas linhas que estão escritas ali, ela é muito técnica, ela coloca várias questões técnicas, tu tem que ser muito especialista para compreender, mas, no fundo, que essa proposta que está ali, ela é para, no meu ponto de vista, criar ainda maior dificuldade, para amarrar ainda mais as coisas, para que o Estado não possa investir, para que o Estado não possa permitir aumento dos seus funcionários, para que o Estado não possa retomar algum plano de carreira importante. É amarras que são criadas e que o governo do Estado simplesmente disse amém, entendeu? Encaminhou para a Assembleia sem nenhum questionamento. Então, me parece que a proposta ela é só um ingrediente a mais nesse conjunto de emaranhados técnicos e que é colocado exatamente para dificultar o entendimento da grande massa do povão enquanto um todo. Mas eu volto a salientar, independente de qual é o completa a redação que está lá, ela é uma redação que traz, na verdade, mais uma retaliação para o Estado do Rio Grande do Sul, mais uma dificuldade ainda maior do que já está aí, e é para concretizar, digamos assim, os objetivos dessa proposta, que está muito incluída também nessa posição neoliberal, na posição de apequenar com o Estado, né? de trabalhar cada vez mais as políticas do Estado mínimo, porque no momento que tu cria amarras do jeito que eles estão criando, tu não tem como avançar, tu não tem como expandir, tu não pode apresentar uma política pública mais ousada que busque retomar questões importantes de desenvolvimento econômico, social, cultural, mas também desenvolvimento de uma política pública mais ampliada, que possa avançar nos projetos e nas propostas para aqueles que mais precisam, para os mais necessitados e assim por diante. Ou seja, o Rio Grande, que é um dos maiores produtores agrícolas desse país, está nesse momento tendo aí mais de 1 milhão de pessoas passando fome, passando necessidade, é uma contradição. E aí o governo, com essas políticas adotadas, sequer pode ter uma política determinada para buscar alternativas, mesmo que seja provisórias ou transitórias, para ajudar essa gente que está passando fome. Então, esse tipo de política, ela se coaduna rigorosamente igual com a política nacional, o discurso só que é diferente, mas a prática, a visão, a compreensão, a concepção, né, ela é rigorosamente igual, engana-se aqueles que acham que é diferente. Eu digo assim que trocam-se os anéis, troca-se a noiva, mas o noivo é o mesmo, entendeu? Então, nós temos que ter essa clareza. E a grande alternativa, né, Luiz Augusto, que nós temos aí, e esta é o processo da democracia que nos ajuda, é trocar quem não está correspondendo, é trocar quem está fazendo esse absurdo no país, no Estado, e isso está muito próximo. Daqui a poucos 4 meses e meio, o povo gaúcho, o povo brasileiro, tem a grande alternativa de trocar ou manter. E se manter, nós sabemos que será muito pior do que está até agora, porque no momento que tu delega uma segunda possibilidade para essa gente, eles vão ter muito mais poder e vão estar, na verdade, muito mais à disposição para fazer o que bem entendem. Nós temos que não permitir esses retrocessos, não para o bem de A, B, C ou D, mas para o bem da sociedade, principalmente daqueles que mais precisam. Sim. O senhor conseguiu entender qual a lógica, a estratégia do governo federal ao publicar nessa segunda-feira a lista tríplice do pessoal lá da Secretaria, do Ministério da Fazenda, que vão comandar o Rio Grande do Sul aqui, que vão fiscalizar? O senhor conseguiu encontrar alguma lógica na véspera da votação, aonde já há um descontentamento da base aliada, eles publicam os 3 nomes que vão comandar o Estado aqui. O senhor entendeu essa lógica? Esta lógica, na verdade, são as lógicas das novas façanhas, né, que nós não compreendemos até agora, porque não são essas façanhas que nós defendemos, entendeu? Ou seja,
No meu ponto de vista, como dizia um amigo meu, deveria o governo do Estado e seus aliados nesse momento ficarem vermelhos de vergonha do que está acontecendo. Ou seja, um Estado que tem a capacidade que tem, a grandeza que tem, a história que tem, está submetido, né, aos ditames do governo federal. Isso é completamente fora de uma realidade, por mais, né, republicana que a gente possa compreender, não tem republicanismo nenhum nesse momento, entendeu? Então, eu penso que, inclusive, tomara, né, que muita gente que até agora, até eu quero fazer um parênteses aqui, outro dia, na terça-feira, alguém me disse, não, mas Valdeci, mas essa proposta que está aqui, ela é só para não permitir que as pessoas passem acima do teto de gastos, ela é tranquila. Eu disse, o senhor sabe o resto o resto da história? O senhor sabe tal detalhe? Opa, isso eu não sabia. Pois é isso que o senhor está votando, entendeu? Então, é necessário, inclusive, que esse tempo e esses formatos, eu diria até atropelados que o governo federal está fazendo, se adiantando, inclusive, aí já de dizer, olha, quem vai decidir vai ser esses três, tomara que sirva de alerta para aqueles que ainda estavam pensando em votar favorável. Eu espero, sinceramente, que na próxima votação, quando estiver na pauta, a gente possa ter um resultado diferente, e esse resultado diferente, por mais antagônico que possa ser, ele pode ser o melhor caminho para o Rio Grande. Não é a questão da dívida que é o problema é o entreguismo e a falta de altivez e de autonomia que o Estado está perdendo. Presidente, mudando de assunto agora. Pela manhã, hoje, o senhor participou de uma audiência pública envolvendo a situação do IP Saúde. O que o senhor manifestou durante a sua fala neste evento? Primeiro, Luiz Augusto, esse é um tema que, assim que eu soube das dificuldades que foram apontadas, pelo menos pela imprensa, de que um grupo de hospitais do Estado estava se descredenciando do IP por vários motivos, imediatamente eu fiz uma ligação telefônica, na época ainda, algum tempo atrás, para o presidente que estava chegando a recém, o Jatene, né? E naquele momento, eu acho que ele tinha assumido há 2 dias a recém, falei para ele da minha preocupação e propus que a gente precisava fazer uma conversa sobre esse tema urgentemente. Logo após essa conversa, eu articulei uma reunião com a Casa Civil, com a presença do presidente do IP, o Jatene, com o Arthur Lemos e com todos os líderes de bancada, uma reunião de 1 hora e pouca, mais ou menos, na Casa Civil, aonde vários questionamentos, perguntas e dúvidas foram levantadas. Não houve, naquela oportunidade, a réplica, digamos assim, por parte do Jatene, porque ele não tinha todo o conhecimento ainda de tudo que estava acontecendo. E para nós não dizer que nós, enquanto Assembleia, estávamos atropelando o processo, nós temos um prazo de 12 dias para que o Jatene voltasse lá na Assembleia, numa reunião na presidência da Assembleia, coordenada por mim, mais uma vez com todos os líderes que lá quisessem estar presentes, para dar um relato do IP. E foi feito isso há uns 20 dias atrás. Ele foi na Assembleia, fez uma prestação de contas detalhada do processo, muita preocupação, nós ficamos a partir daquele momento, e, em função disso, a Assembleia, a partir das suas comissões, começaram a definir audiências públicas. Audiências públicas essas que aconteceu, então, 2 até agora, essa última agora na Comissão de Serviços Públicos da Assembleia, onde eu não pude participar de toda ela por um problema que eu tinha aqui na cidade de Santa Maria, mas, na minha fala, eu disse que nós não podemos aceitar retrocesso do IP. O IP é uma instituição histórica, extraordinária, que tem quase 1 milhão de usuários, que tem uma receita extremamente importante, que tem várias legislações que aperfeiçoaram, que deram condições, inclusive, para que outros tipos de receita pudesse ter, e que é urgente 2 coisas. A primeira, nós não podemos permanecer aceitando que essa autarquia fundamental para uma parcela muito grande da sociedade continue sendo governada ou dirigida por pessoas que ficam lá 4, 5, 8 meses e acabam largando como se fosse qualquer coisa. Nós precisamos ter um IP e que tenha uma direção permanente, técnico permanente, e uma política não de governo, mas uma política de Estado. O grande problema do IP é que lá acaba indo cabide político para alguns se promoverem, para logo em seguida sair como candidato, atirando as traças um instituto extraordinário, que lida com milhões e milhões de reais, que lida com muitas relações, seja
com os seus associados, com os prestadores de serviço, com os hospitais. Nós já vivemos, Luiz Augusto, hoje uma situação muito preocupante do sistema enquanto um todo, colapsado pela questão da Covid e que tem uma demanda reprimida enorme, que o sistema não tem condições hoje de dar conta de tudo. Imagina você e todos que estão nos assistindo de que, de fato, de repente, tem um retrocesso do IP e todo esse povo tem aqui para o sistema que hoje já está com muitos problemas. Seria uma tragédia do ponto de vista da saúde. Então, o IP precisa ser preservado, precisa ser defendido, precisa ser resolvido. E um dos fatores, logicamente, que nós consideramos é que faz 8 anos que os servidores do Estado estão com salários congelados. Isso significa que toda a mensalidade paga por esses servidores ao IP também está congelado há 8 anos. Mas, neste período, a questão dos insumos, do medicamento, tudo subiu violentamente. Então, há uma enorme dificuldade comparativa entre receita e despesa. Mas tem que achar alternativa. A própria Assembleia, com o voto contrário da oposição, aprovou, por exemplo, a venda de prédios, de imóveis que estão vinculados ao IP. Tem que exigir do governo do Estado que todo o recurso dessas vendas vá para o IP e não para o Caixa Único do Estado. Nós temos que exigir que o Estado, por exemplo... Há uma denúncia de que esses valores foram para o Caixa Único e morreram. Essa é a questão que nós estamos cobrando. E tem a segunda questão. A própria questão dos pagamentos dos precatórios, ele determina que uma parte, né, tem que também ir para o IP. E as informações que nós temos até agora, ou a falta de informação que nós temos até agora, não nos sinaliza se isso está acontecendo. Então, nós temos hoje um grupo de juristas e especialistas representando aí as várias categorias dos servidores públicos do Estado, trabalhando muito em cima disso. Eu pedi a eles, inclusive, que todo o processo que estão fazendo e todos os estudos que tiverem, no momento que concluírem, apresente na Assembleia, para a presidência da Assembleia, que nós vamos tomar todas as medidas cabíveis. O que nós temos nesse momento, do Augusto, é não podemos permitir retrocesso, não podemos aceitar qualquer caminho, porque me parece que o caminho da precarização do IP é o mesmo caminho de tantas estatais que o governo precariza para logo adiante justificar, na verdade, a entrega para a iniciativa privada. Eu não tenho nada contra a iniciativa privada, cada um faz a sua parte, mas nós não podemos aceitar que o IP seja precarizado, seja, neste momento, desconstituído, para que logo ali adiante um grande grupo privado de saúde, que é os que mais ganharam nesse último tempo de pandemia, volte a querer assumir este que é um instituto extraordinário de uma história fantástica do Estado do Rio Grande do Sul. Esse, para mim, é a nossa grande tarefa. Falei ontem para o Edgar, né, que é o presidente da comissão, para a deputada Sofia, para a Luciana, para a deputada a Estela e para o Zé Nunes, que estavam na reunião na hora que eu falei, que eles tirassem dessa audiência pública o melhor resultado possível e que o que ali fosse definido encaminhasse também para a presidência para que a gente possa ajudar a fazer esse movimento. Pode ter certeza você e todos os servidores públicos desse Estado que nós, também como usuário do IP, porque eu também sou sócio do IP, vamos defender sempre, com toda a determinação, porque a gente não pode aceitar retrocesso nesse processo. Estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, e nesse momento nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida conversando sobre eleições para a parte final do nosso programa. Já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado.
Banrisul. Nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o programa Sindicato em Ação aqui na rede. Opa, desculpa, é que ele não é mais transmitido lá. Estamos de volta com o programa Sindicato em Ação, um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação do Sindifisco RS. Presidente, como é que estão as eleições aqui no Rio Grande do Sul? O PDT agora não tem mais um candidato que é óbvio que era o presidente do Grêmio. Temos na esquerda o PSB com o Beto Albuquerque e temos o Edgar Preto no PT. As esquerdas vão conseguir se unir nessa eleição? Olha, Augusto, eu pessoalmente, particularmente, eu gostaria muito que nós pudéssemos estar todos nós unificados, entendeu? PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, etc. Agora, logicamente que a lógica de cada partido tem sua lógica, a sua história, né, as suas prioridades. Nós sabemos que essa questão de unificar no primeiro turno aqui no Rio Grande do Sul, ela tem uma das grandes dificuldades é a questão do cenário nacional, porque a grande maioria das bancadas, elas precisam, na verdade, ter palanques eleitorais para seus candidatos a presidente da República aqui no Estado, precisam também ter legenda fortalecida e, logicamente, que cada legenda sozinha consegue ampliar, digamos assim, o seu coeficiente para poder também não correr risco na própria questão do processo das eleições que se avizinham, que são as questões de barreiras, que isso traz enormes dificuldades para os menores partidos. Mas eu ainda creio que, pela estratégia, pela articulação bem feita, que hoje, a nível nacional, o nosso ex-presidente Lula está fazendo, eu acho que isso vai ter que ter reflexões aqui no Estado, isso vai ter que ter um esforço enorme de entendimento. Logicamente que, nesse momento, os partidos têm seus candidatos, o PT tem o Edgar Preto, o PDT, tudo indica que será o Vieira da Cunha, né? O PSB tem o Beto Albuquerque. O ideal seria nós unificar e ter um candidato a governador, um vice, outro ao Senado dessas legendas partidárias, mas a gente vai, logicamente, respeitar se, porventura, a gente não puder fazer isso no primeiro turno. Mas eu tenho uma avaliação, Luiz Augusto, que, do ponto de vista, também a direita está bastante dividida, entendeu? O setor da direita está bastante dividido. É claro que eu sempre digo que a direita ela está dividida enquanto ela perceber que ela, com isso, não vai perder terreno, né? Mas, né, porque a direita se unifica muito mais fácil do que nós da esquerda, né? Essa é a grande realidade. Mas eu espero, sinceramente, de que a gente possa produzir o melhor possível, o mais amplo debate, a maior aliança, a máxima aliança possível do setor da esquerda. E se, porventura, não fecharmos no primeiro turno, que a gente deixe tudo alinhavado para que aquele candidato do partido da esquerda que estiver no segundo turno possa todos nós estar unificado. Eu acho que essa possibilidade existe, e digo mais por que existe. Eu quero aqui fazer uma avaliação que me parece muito importante. Na eleição passada para a República, o candidato Haddad fez no Rio Grande do Sul 22%. O candidato Rosseto fez 17%. Nós teremos nessa eleição, certamente, o Lula com mais de 35% do Rio Grande do Sul ou mais. Isso significa que o Edgar, por mais dificuldade que possa ter, terá aqui no Estado 26%, 27%. Um percentual desse está garantido no segundo turno. Respeito os outros candidatos, mas nós temos um dos grandes puxadores de voto, que é o Lula, entendeu? E uma candidatura rigorosamente afinada e junto com o movimento que o Lula está fazendo, que é a pré-candidatura do Edgar Preto, nos dá todas as condições de estar no segundo turno. É claro que nós queremos ampliar, querer ter um grande vice de uma outra legenda, ter uma candidata ou um candidato ao Senado que, de fato, também amplie, mas a gente vai trabalhar muito. Nós temos um partido que tem um lastro muito grande no Rio Grande. Respeitamos todos os demais, mas o PT já foi governo duas vezes aqui no Estado, temos hoje a maior bancada da Assembleia, né? Temos uma relação com o movimento social extraordinária em tudo quanto é canto do Rio Grande. O nosso pré-candidato é um cara que tem uma articulação muito forte em todos os setores, então acho que a gente tem um grande candidato, temos um grande programa, vão fazer uma campanha absolutamente junto com a campanha do pré-candidato Lula. Então, acho que esse é o caminho. Claro que tomara que a gente possa ter
uma margem maior e alargamento maior dessa política de aliança, que nós vamos decidir isso até o final do mês, mas eu espero que, seja qual for a decisão, mas que a gente possa fazer uma decisão muito democrática, muito transparente, muito respeitosa, e se ou os outros partidos, que a gente gostaria muito de estar conosco, por qualquer razão não estiverem, nós vamos respeitar muito, logicamente, esse processo democrático também de cada partido. Sim, o seu partido tem conversado, dialogado com o PDT, com o PSOL, com o PSB do Beto Albuquerque, que é um candidato importante também. Tem havido esse diálogo interno entre os partidos? Augusto, há certamente vários dirigentes fazendo isso, mas principalmente há uma determinação individual, logicamente autorizada pelo partido, sendo feito diretamente, inclusive, pelo companheiro Edgar Preto. Muita conversa o Edgar tem feito com vários setores do PDT, do PSB, do PSOL, do PCdoB, além dos dirigentes partidários, logicamente, né, e quem é delegado pela direção do partido, mas eu tenho testemunhado, né, ali na Assembleia a quantidade de reuniões, de diálogo que o próprio companheiro Edgar Preto tem feito com vários representantes desses partidos. Então, há uma vontade muito grande do Edgar, do PT e de todos nós que a gente possa ter essa amplitude, digamos assim, da aliança, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe das dificuldades que tem, porque cada partido tem seu cenário, e se não fosse assim, não era partidos diferentes, né? Então, tem suas, como diz, os interesses absolutamente legítimos, e nós respeitamos muito isso. Mas eu acredito e creio que nós teremos grande possibilidade de ganhar essa eleição nacional no primeiro turno com o presidente Lula, e num segundo turno, ter o Lula já eleito e ter um Edgar Preto, por exemplo, no segundo turno aqui, nós temos grande chance também de voltar a governar o estado do Rio Grande do Sul. Os ciclos vão se repetindo. Lá atrás, depois do Antônio Brito, foi o Olívio. Depois do Olívio, teve 2 governos do setor mais neoliberal. Depois veio o Tarso e agora 2 anterior. Está na hora de o PT voltar a governar o Rio Grande. Eu tenho muita esperança na candidatura e na eleição do companheiro Edgar Preto. Muito obrigado, deputado Valdeci Oliveira. Muito obrigado pela participação no nosso programa. E desejamos boa sorte, um bom comando na Assembleia Legislativa na semana que vem, quando retorna esse projeto do regime de recuperação fiscal, e lhe deixo com a palavra para o encerramento aqui no nosso programa. Eu só quero agradecer muito, viu, Augusto, essa oportunidade, agradecer muito aqui o Sindifisco, né, esse programa que é o Sindicato em Ação. Eu acho que é mais uma importante ferramenta de informação para a sociedade. Me coloco absolutamente à disposição sempre na Assembleia, em qualquer hora, a qualquer momento. Eu tenho dito que eu tenho tentado ser um presidente absolutamente aberto, democrático, transparente. A Casa voltou a ter acesso a todos os segmentos, todos os movimentos sociais. A Casa voltou a ser rigorosamente o parlamento do povo, principalmente agora, depois da pandemia, né, com os cuidados igual aí que a gente tem que continuar tendo. Mas eu deixo o meu agradecimento aqui muita gratidão a cada um e cada uma, e parabenizo, né, a grande história, o grande trabalho que o Sindifisco tem enquanto instituição, enquanto entidade, mas também os seus servidores fazem em prol da economia do Rio Grande do Sul. Então, que todos nós saibamos valorizar cada vez mais os nossos representantes do Sindifisco, que são fundamentais, inclusive, para melhorar a receita do Estado, muitas vezes não percebida pelos governos. Então, parabéns, um abraço a vocês, estou sempre à disposição, e que possamos ter muita saúde, muita esperança, muita solidariedade, porque a gente precisa, o mundo precisa de gente solidária, mais humanizado, de coração cada vez mais aberto para quem mais precisa. E eu tenho certeza que vocês têm que ter essa compreensão. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no programa. E a semana que vem retornamos com mais um tema de política, economia, definindo e debatendo o futuro do Estado e do país. Muito obrigado e até a semana que vem.